Pessoal, como eu disse, então nós estamos aí na nossa 9ª semana de aula. Nós temos aí na aula de hoje comentários dos artigos 72 ao 75 do Código de Processo Penal, né? E continuamos falando sobre competência, né? Competência processual. Então vamos lá. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Então, olha só, faz distinção entre domicílio e residência o Código Civil, né? Como vocês muito bem sabem, como vocês já estudaram em direito civil, existe-se uma distinção entre o domicílio e a residência. Domicílio é o local onde ele pode ser encontrado e que ele possa ali realizar alguma atividade remunerada. Já a residência é onde ele então vive com a sua família ou aonde ele tem como seu local de refúgio. Então isso é residência. Mas isso, como eu disse, o conceito não está no Código de Processo Penal entre domicílio e residência, está lá no direito civil. Diz então o artigo 72, deixa eu abrir o meu código aqui para acompanhar com vocês. Diz o artigo 72 do Código de Processo Penal. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção, ou seja, aquela que primeiro tomar conhecimento do fato e iniciar ali as atividades investigativas. Já o parágrafo 2º do artigo 72 vem dizer: se o réu não tiver residência, será certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, ou seja, são questões bastante importantes aí quando é necessário firmar a competência pelo local de residência do réu, né? E aí nós temos essa questão, então, inicialmente citada, do foro supletivo. O que é que significa foro supletivo, né? É uma regra geral na qual o foro do lugar da infração. Essa é sempre a situação, né? Nós já vimos a questão do artigo 70, que fala que é do local da consumação, né? Cuida-se também no capítulo denominado foro supletivo ou subsidiário, utilizado na falta do conhecimento do local onde se consumou o delito. Por isso que ele é subsidiário, porque a regra principal é a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, se eu não sei o local onde se consumou o delito, eu vou passando por outras regras de competência, né? Nós temos lá o artigo 71 que diz: tratando-se de infração continuada, nós já vimos ele na aula passada, ou permanente, praticado em território de 2 ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, ou seja, se está lá na divisa, eu não sei o local exato da consumação do crime, aplica-se a prevenção, né? Se eu não sei o local do crime, o local da consumação, vai pela regra do domicílio ou residência. Se a pessoa tem mais de uma residência, por aquela também se aplica a regra da prevenção, ou seja, aquela autoridade policial ou judiciária que primeiro tomar conhecimento do fato e agir, então, para o esclarecimento do delito. Então, essa é uma questão também aí bastante importante. Bom, nós temos, então, o conceito de domicílio do réu, né? O que é que dispõe o artigo 70, como eu disse, do Código Civil? Ele vem dizer: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, né? Parece, a meu ver, aí também até contraditório, quando ele diz que domicílio é a residência com âmbito definitivo, né? Na verdade, existem posicionamentos aí doutrinários divergentes desse conceito do artigo 70 do Código Civil. Mas nós podemos dizer o seguinte, né? Que o domicílio é aquele local permanente e que a residência pode ser um local simplesmente transitório, né? Numa análise melhor. Então, por exemplo, se eu estou num hotel hospedado por uma semana, eu estou residindo ali por uma semana.
Se eu compro uma casa e lá eu hospedo a minha família e divulgo esse endereço como um local em que eu sempre serei encontrado, nós podemos chamar aquele local, então, de domicílio. Caso a pessoa tenha várias moradas, onde igualmente fixe seu centro de ocupações habituais, então percebam, centro de ocupações habituais, estabelece lá o artigo 71 do Código Civil que qualquer delas pode ser considerada seu domicílio. Finalmente, quando não tiver residência habitual, por exemplo, os ciganos que vivem aí, né, mudando a sua residência, por ser um viajante solteiro, sem vínculo familiar, considera-se seu domicílio o local onde esta pessoa for encontrada, nos termos lá do artigo 73 do Código Civil. Então percebam aí, mais uma vez, a interdisciplinariedade entre os ramos do direito. E nós temos aqui a jurisprudência do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz: na espécie, a querelante foi supostamente injuriada pelo querelado através de mensagens enviadas por aplicativo de telefone celular, no caso aí o WhatsApp, sendo que a queixa-crime foi distribuída para o terceiro juizado criminal da comarca da capital, de competência que abrange o endereço domiciliar da querelante. Da leitura da queixa-crime não se pode apreciar onde a infração penal foi praticada, sendo certo que o artigo 63 da Lei 9.099/95, ou seja, um crime de menor potencial ofensivo, determina que a competência do juizado será determinada pelo local onde foi praticada a infração penal. Diante da incerteza do local, aplica-se subsidiariamente o artigo 72 lá do Código de Processo Penal, que é o que nós estamos estudando. Nos termos do artigo 92 da Lei 9.099/95, que estabelece a competência pelo domicílio do réu, quando desconhecido o local da infração. Portanto, como o querelado reside em Santa Cruz, sendo incerto o local da prática do delito, declara-se o juízo suscitante, improcedência do conflito. Então, percebam a análise de um caso concreto, via um crime de ação penal privada, no caso a injúria, né, praticada pelo meio ali virtual, onde se buscava fixar a competência em razão do domicílio da querelante, ou seja, da vítima, ou o domicílio de residência do acusado, né, no caso, outra cidade. Então, era incerto o local da prática do delito, sendo competente o juízo suscitante, não o suscitado. Então, fica aí também essa questão para análise posterior de vocês. Residência do réu. Nós vimos a questão do domicílio do réu e agora veremos então a residência do réu. Olha a diferença. Local onde a pessoa habita. É aquela em que ela está com habitualidade, é diferente, né? Embora com irregularidades e sem caráter de permanência, ou seja, ela pode, por tempos interruptos, ou seja, ela fica aqui por temporada, por exemplo, né? Justamente o aspecto que diferencia do domicílio. No domicílio não há aqui essa irregularidade de permanência, há uma regularidade de permanência, então é diferente. A residência pode ser a residência de verão, a residência de inverno, né, como acontece em alguns países, ou pessoas que passam grandes temporadas, por exemplo, na sua propriedade rural. Então ele lá também pode ser considerado como a sua residência. E aí nós temos as críticas feitas pelo Tornag, que é um dos grandes aí doutrinadores do direito processual penal, que diz que o Código de Processo Penal terminou implicitamente equiparando os conceitos de domicílio e residência, e ele está correto, né? Na verdade, como nós vimos agora há pouco, vamos voltar lá para rever o que eu estou dizendo, olha só como o Tornag tem razão, quando ele diz que o domicílio é a residência com âmbito definitivo. Na verdade, são duas coisas diferentes. Domicílio, existe um âmbito definitivo e residência pode não ter o âmbito definitivo. Então, não há que se falar aqui nessa situação. Então, o Tornag traz aqui para nós essa crítica, e é uma crítica bastante importante, né? No qual deveria, no entanto, ter deixado isso claro e não apenas usado no caput
uma forma genérica, ou seja, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Não, ou é pelo domicílio ou é pela residência. Então, o Código de Processo Penal nos deixou aí num grande impasse, numa grande dúvida. Né? É um ou outro, mas como assim? O que é que prevalece sobre, né, o outro? Então, nós temos que ter também essa questão. Então, muitas doutrinas, inclusive aí do mestre Tornag, falam sobre esse aspecto também. Resolução do conflito pela regra residual da prevenção. O que é a prevenção? É aquele que primeiro tomar medidas para ali a elucidação da prática do ilícito. Então, seja, havendo réu que possa ter mais de uma residência ou mesmo corréus, cada qual com seu domicílio, resolve-se o conflito existente pela prevenção. Ou seja, primeiro o juízo que tomar conhecimento do processo firma sua competência. É lógico, imagine aí, né, processos com múltiplos réus em concurso de agentes, em que eles moram em estados diferentes, em que eles moram, por exemplo, em países diferentes. Então, nós temos lá a regra geral do artigo 70, mais uma vez, que é o local da consumação do delito, né? E aí, subsidiariamente, nós vamos agir pela regra residual, ou seja, não conhecendo-se o local da consumação do delito, aplica-se, então, a regra da prevenção sobre a residência ou domicílio, ou simplesmente no caso de concurso de agentes, que é o artigo 29 do Código Penal. Resolução do conflito pela regra residual da prevenção. Então, ou seja, olha só como é que existe o conflito. Então, mais uma vez, invoca-se a lei, a regra da prevenção, a regra geral da prevenção, para solucionar o conflito surgido entre vários juízos. Ou seja, vários juízos, por exemplo, um crime plurilocal, onde foi cometido em vários locais diferentes, quem é que terá a competência para julgamento? Então, nesta situação, nesta hipótese, né, do acusado que não tem residência fixa, pode ser um andarilho, pode ser um sem-teto, pode ser um viajante, um desocupado, um aventureiro que anda pelo mundo com o seu mochilão, razão pela qual se ignora onde possa ser encontrado. E aí nós temos então as regras, mais uma vez aí, as regras do Código Civil. O que é que o Código Civil vem dizer para nós? Estabelece que a pessoa sem residência habitual, andando de um local para o outro, tem seu domicílio no local onde puder ser encontrado, ou seja, residualmente pela prevenção. Ocorre que, para efeito de aplicação do parágrafo 2º do artigo 72 do Código de Processo Penal, o sentido da inexistência de residência certa se liga ao fato de não se poder localizá-lo, de modo que é inútil buscar a aplicação lá daquilo que diz o artigo 73 do Código Civil. Por quê? Porque eu não consigo encontrá-lo de modo algum, e nós sabemos que no processo penal, quando não se pode encontrar, cita-se por edital e nomeia-se um defensor dativo para realizar a defesa do réu revel. Então, por outro lado, há uma segunda situação que nós devemos aqui relevar, que é a ignorância do seu paradeiro. É diferente. Eu não sei onde ele está, mas eu sei onde ele mora. Assim, pode até possuir uma residência conhecida, mas não está lá há muito tempo, não mais sendo localizado. E por isso aplica-se a regra, mais uma vez, da prevenção, que funciona como um foro subsidiário ou supletivo. Então, percebam que sempre nós teremos a prevenção como regra saneadora para a fixação da competência, perdão, para julgamento de processos criminais. Né? Nós temos várias regras para o firmamento da competência, mas talvez a prevenção seja aquela mais eficaz, né, como regra geral. O artigo, então, 73 do Código de Processo Penal vem dizer para nós que, nos casos de ação exclusivamente privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Por que isso?
né? Porque nós temos algumas regras gerais do direito, independentemente do ramo do direito, na qual a vítima não pode ser preterida. Então, ou seja, numa situação como essa, pode preferir o réu, perdão, pode preferir o querelante, não o querelado, é lógico, né? O querelante, ele escolhe ou onde mora o réu ou o lugar da infração, né? Lembrando que a regra geral seria o local da infração, da consumação. Porém, nesta hipótese, sendo a ação penal privada, percebam isso, é exclusivo da ação penal privada. Então, sendo exclusivo da ação penal privada, cabe ao querelante escolher onde é de sua preferência, o lugar da infração ou o domicílio ou a residência do réu. Para quê? Para facilitar ali, logicamente, a propositura da ação penal. E essa é uma regra excepcional, porque para ela é ação penal privada. Isso não se aplica, por exemplo, na ação penal pública. Então, sabe-se que a regra geral para a fixação do foro é o local da consumação da infração. Justamente porque é ali que existe maior abalo da comunidade, facilita a colheita de provas, merecendo ser, então, aí o punido delinquente, onde ele mais afeta a paz social. Essa é a regra. No entanto, quando ela é afastada por situações, no caso da ação penal exclusivamente privada, pois o interesse público, então, nesse caso, ele é secundário. O interesse particular, nesta hipótese, se sobrepõe ao interesse público. Olha só, o interesse público, nesse caso, é secundário. Tanto é verdade que a iniciativa da ação é do particular e não é do Ministério Público, que representa a sociedade como um todo. Então, nesta regra excepcional, nós temos a ação penal privada, por exceção. Regra, local da execução do crime. Depois nós temos regra residual da residência ou domicílio do réu, e ainda a subsidiária residual no local onde ele possa ser localizado, ou a regra da prevenção, ou seja, o local em que primeiro tomar conhecimento do fato ilícito o poder público e assim então tomar medidas capazes e inerentes à solução do conflito jurídico pela prática do ilícito. Olha só o que diz aí para nós a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás. Diz: tratando-se de ação exclusiva de ação penal privada, ainda que conhecido o local da ocorrência, poderá, por que poderá? Porque fica a critério da escolha do querelante. Poderá instaurar-se o processo no foro ou domicílio e residência do querelado, ou seja, do réu, conforme preceitua o artigo 73 do Código de Processo Penal. Então, conflito julgado procedente para declarar o competente juízo suscitado, não o suscitante, né? Então fica aí essa questão bastante importante também, porque para o querelante, para a vítima, era mais interessante que ele entrasse com a ação na residência do querelado. Por quê, pessoal? A regra é muito simples. Se eu estou falando de ação penal privada, eu estou falando na possibilidade em composição do dano. Se eu estou falando de injúria, calúnia e difamação, eu estou falando possivelmente, posteriormente, numa ação de indenização por danos morais. Ou seja, onde é mais fácil eu buscar patrimônio do querelado, se não no local da sua residência, seja para bloqueio de contas, seja, por exemplo, para que se busque ali a penhora de bens. Então nós temos muitos aspectos aí que são diretamente relacionados ao intuito, ao interesse do querelante, no caso a vítima, de poder propor a ação penal tanto no local, né, do fato, mesmo que esse local seja conhecido, ou ele escolhe, por isso que diz poderá, porque fica a critério da vontade do querelante, propor, dar entrada nessa queixa-crime lá no local de residência do querelado. Querelante é o autor, é a vítima, querelado é o autor do fato ilícito. Capítulo 3.
da competência pela natureza da infração. Olha como nós estamos mudando. Nós temos um outro critério importante a ser analisado agora, ou seja, né, trata-se também de mais uma excepcionalidade, ou seja, eleição de foro competente. Então, nós temos aqui a natureza da infração. Você vai falar, André, é a mesma coisa que a matéria? Claro que é, ratione matéria, ou seja, né, não posso ser julgado, por exemplo, a justiça eleitoral na comarca, na justiça comum. Então, o que nós temos nessa situação? Duas análises importantes. A primeira delas, a natureza da infração, para afastar a incidência da regra geral, que é o foro e o lugar da infração penal. Assim, havendo a prática de um crime militar, por exemplo, elege-se o foro independentemente de ferir eventualmente o local da infração, pois deve ser julgado na justiça militar, nem sempre existente na comarca. Nós sabemos que a justiça militar, ela se concentra na sua grande maioria nas capitais, né? No interior é muito difícil nós vermos aí a presença da justiça militar. Um outro aspecto importante é aqui ainda o mesmo com relação ao delito eleitoral, os crimes praticados agora aí, né, em pleito eleitoral, que pode ser julgado por um juízo diverso da comarca de origem, ou seja, a justiça eleitoral. Então, é importante, é fundamental que, nesse caso, a especialidade, né, natureza da infração, e na nossa primeira análise, em razão da matéria. Então, seja matérias especiais, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Militar, seja da Justiça Eleitoral, seja da Justiça Trabalhista, né? Crimes dessas naturezas serão julgadas por essas justiças, por essas jurisdições especiais. Num segundo momento, e secundariamente, nós analisamos também quando se utiliza de um outro critério, que é o critério anteriormente analisado, que é o local da infração ou o domicílio do réu. E aí nós temos o que, então? Passa-se a verificar a natureza da infração penal, a fim de, dentro da comarca eleita, escolher o juízo competente. Então, o que nós vamos ter aqui também? Nós temos análises, por exemplo, dentro de uma mesma comarca, varas especializadas. Então, a vara civil, a vara criminal, a vara da infância e juventude, né? A vara, por exemplo, dos direitos difusos e coletivos, mas eu não estou buscando uma outra justiça, eu não estou buscando uma outra jurisdição. Dentro da mesma jurisdição, nós temos também as especialidades, que é o que está dizendo aqui, né? De forma secundária, nós vamos buscar o quê? Essa natureza do juiz competente. Então, por exemplo, um roubo praticado na comarca de São Paulo deve ser julgado por uma das varas centrais criminais, ainda que a região do seu cometimento seja na esfera da abrangência do foro regional. Uma outra questão, né? A matéria reservada ao foro central. Quem é que disse isso? A Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Então, isso é uma questão importante. Uma outra situação, as varas especializadas do Tribunal do Júri, que preferem, sempre em confronto com as demais, quando se tratar de delitos dolosos contra a vida. Trata-se, então, de uma competência absoluta e não sujeita à prorrogação. Então, por quê? Porque nós estamos aqui do princípio da especialidade do julgamento. Então, por exemplo, varas especializadas, né, na ordem tributária, em crimes tributários, ou crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher. Assim como existem as delegacias especializadas, também existem as varas especializadas. Eu não estou dizendo aqui que é uma outra competência jurisdicional, mas uma competência jurisdicional dentro da mesma organização, ou seja, dentro da mesma estrutura judiciária daquela comarca, né? Porque nós podemos ter também, por exemplo, São José do Rio Preto, já é uma cidade maior, próxima de nós já temos o foro central e nós temos o foro regional, e cada qual tem a sua especialidade, seja a questão das varas criminais, das varas de família e assim por diante. Então, por exemplo, eu não posso, essa ação não pode correr no foro central, por quê? Porque a competência é do foro regional. Então,
Já nós temos critérios também dessa forma, já regionalizados no interior do estado também, assim como também existem já em Uberlândia, Uberaba e assim por diante. Olha lá o que diz o artigo 74 do Código de Processo Penal. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária. Aquilo que eu dizia agora há pouco aos alunos do 10º semestre. Né? Você quer atuar, você quer advogar, você precisa conhecer o regimento interno do tribunal ao qual você está ali atuando. Né? É fundamental que o advogado conheça o regimento interno do tribunal ao qual ele tem processos. Se ele tiver processo em mais de um estado, ele tem que conhecer o regimento interno dos tribunais de justiça dos estados ao qual ele tem processos tramitando. Né? Então, isso é importante. No caso, né, é diferente quando nós falamos do tribunal do júri. Por quê? Porque o tribunal do júri não tem esse critério de prorrogação de competência, ele é absoluto. O que pode acontecer divergentemente com outras varas especializadas. Então, com relação ao tribunal do júri, compete, todos nós sabemos, o julgamento de crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, 122 e parágrafo único, 123, 24, 125, 126 e 127 do Código Penal, sejam esses crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Então, nós temos lá homicídio, né, desde que ele seja doloso. Nós temos lá a instigação, auxílio e induzimento ao suicídio e à automutilação, artigo 122. Provavelmente, quando vocês estudaram, ele não tinha sofrido uma alteração legislativa. Recomendo que vocês voltem e estudem o artigo 122, tá bom? Essa análise eu tenho lá no meu canal do YouTube. Vocês podem verificar essa aula lá, né? Nos crimes dolosos contra a vida, crimes contra a pessoa. Artigo 123, 124, 25 e 26, nós temos lá do infanticídio e do aborto. Parágrafo 2º, se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração de competência de outro, a este será remetido o processo. Exemplo, tribunal do júri, no qual houve uma desclassificação para um crime culposo contra a vida, né? Salvo, e aí vem uma exceção aqui, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada, ou seja, uma competência originária do tribunal, ao qual teve uma desclassificação, aí ainda assim terá sua competência prorrogada para julgar aquele crime. No caso do parágrafo 3º, ele continua falando do tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida, que é uma prorrogação de competência. Percebam que caso ali, se o juiz dá pronúncia, ou seja, aquele que determinou que a pessoa deveria ser julgado pelo tribunal do júri, essa é a sentença de pronúncia, mas se ele desclassifica a infração para outra atribuída a um juiz singular, ou seja, um crime não doloso contra a vida, nós devemos observar, então, aquilo que diz o artigo 410 deste Código. Ou seja, se a desclassificação for feita pelo tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença nos termos do artigo 492, parágrafo 2º. Então, ou seja, se aqui a desclassificação é antes da ocorrência do julgamento pelo tribunal do júri, pelo plenário, ele deve encaminhar o processo para um juiz singular. Caso essa desclassificação seja reconhecida pelo tribunal do júri, existe a prorrogação da competência ao juiz competente do tribunal do júri. Então, ele vai atribuir ali a pena, vai julgar esse caso, na hipótese de haver a desclassificação pelo plenário do júri. Então, é diferente, né? Se a desclassificação acontece no momento da pronúncia, o juiz da pronúncia, vamos pensar assim, ó, o juiz tira da pronúncia. Se o juiz desclassificar a infração para outra atribuída à competência de um juiz singular, observa-se o disposto no artigo 410. O que fala o artigo 410 do Código de Processo Penal? Abram o código aí e acompanhem comigo.
Artigo 410 diz o seguinte: o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Ou seja, volta-se lá para o juiz singular. E o artigo 492, parágrafo 2º, tem a seguinte redação: 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que, parágrafo 2º, em caso de desclassificação, crime conexo, que não seja doloso contra a vida, será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto do parágrafo 1º deste artigo. Então, ou seja, ali existe a prorrogação de competência do juiz presidente do tribunal do júri para julgamento de um crime não doloso contra a vida. Por quê? Porque a desclassificação foi feita em plenário. Competência pela natureza da infração após a determinação do seu lugar. É a regra, nós vimos lá, do artigo 70, a regra geral. Como já afirmado, é eleger o foro competente conforme o lugar onde a infração ocorreu. Ocorreu, você compreenda, consumou. Né? Ou subsidiariamente do local onde o acusado possui sua residência ou seu domicílio, ou ainda excepcionalmente em razão, né, da matéria especial de julgamento ou da prevenção, conforme nós já analisamos anteriormente. E assim, então, é importante dizer que é natural que assim seja, pois dentro de uma comarca imensa, como é o caso das capitais de estados, o juiz não é único, razão pela qual há de ser um critério para indicar qual será competente para processar e julgar o agente criminoso. Então, seja, nós temos ali também a figura do juiz natural. Né? O juiz natural é aquele que não está de acordo com a natureza da infração, com a especialidade, e por isso ocorre-se, então, a necessidade da organização judiciária. Como é que ela vai disciplinar, então? Ou seja, de acordo com os regimentos internos dos tribunais e a lei de organização judiciária, o que é que nós temos? Nós temos lá a divisão e distribuição de Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Federal Militar, Estadual, Justiça Eleitoral e Justiça Estadual. E para esta, no estado, por exemplo, de São Paulo, que vige o Código Judiciário, Decreto-Lei Complementar 3, de 27 de agosto de 69, embora modificado por tantas outras leis posteriores. Mas nós temos uma legislação própria aqui no estado de São Paulo, como existe também em Minas Gerais, que trata desta organização judiciária. Né? Por exemplo, a criação de mais uma vara na comarca de Iturama, a implementação, né, a nomeação de mais um juiz para a comarca de Iturama. Então, faz parte desta organização judiciária, seja da União, seja dos estados. Criação de vara especializada. Pessoal, isso é muito melhor, porque o juiz não é obrigado a saber tudo. E isso também não tisna aqui, isso não desvincula a presença do juiz natural. Ou seja, o juiz, né, ele continua sendo imparcial, que é a grande justificativa. Agora, o que vai acontecer? Ele tem um conhecimento específico para julgar determinadas ações. Então, é fundamental a criação de varas especializadas. Porque quem julga tudo, na verdade, não conhece tudo de forma aprofundada. Imagina um juiz que só julga crimes dolosos contra a vida. Ele vai ter um conhecimento muito mais fácil de compreensão daqueles determinados crimes. Imagina um juiz que só julga ação civil pública. Então, ou seja, um juiz só criminal, um juiz só de defesa de direitos difusos e coletivos. Então, ou seja, é importante que nós tenhamos ali um privilégio, né, para escolher um juízo apropriado somente para seu caso, ou seja, um juiz que só julga ações desta natureza. Competência privativa do júri, nós já vimos que ela é absoluta,
é uma garantia constitucional, está aqui, olha só, né? Artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, inclusive aqui a letra B, né? Na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 83. Pessoal, muitas pessoas não sabem que os estados têm Constituição também, né? Todos os estados têm Constituição. No meu caso aqui do Estado de São Paulo, está lá disciplinado no artigo 83 da Constituição do Estado de São Paulo, né? Então é importante, por quê? Porque lá na Constituição do Estado de São Paulo, ele vai disciplinar aquilo que fala a Constituição Federal, ou seja, né, a Lei de Organização Judiciária, cabendo então a esta última indicar em comarcas com mais varas privativas do Tribunal do Júri qual será a competência de julgar um crime doloso contra a vida, ou seja, eu posso ter várias varas criminais, mas somente uma delas é competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme vem aqui para vocês a explicação, então, logo abaixo. Competência por atribuição. Então, olha, Surama, nós temos duas varas criminais, né? E lógico, às vezes o réu vai ficar torcendo para cair na primeira vara ou para cair na segunda vara, né? Dependendo do peso da caneta do magistrado ou da interpretação mais progressista, mais conservadora que esse magistrado possa ter. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Só confirme para mim, porque parece que desligou a câmera aqui. Ouvindo sim, doutor. Então tá bom, só para confirmar, tá? Vamos lá continuar então. Bom, então nessa situação, quando nós aí falamos da distribuição por competência, competência por distribuição, perdoem aí a falha. Então, ou seja, o que é a distribuição? É o cartório distribuidor, né? Ele tem um rodízio, seja critérios fixos, critérios numéricos, qual ele faz ali a distribuição. O primeiro processo vai para a primeira vara, o segundo processo vai para a segunda, e assim vai seguindo a regra de distribuição, né? O que significa, então? É uma situação ocorrida quando há meios de se resolver o conflito de competência entre juízes de igual competência. Esse é um ponto bastante importante. Ou seja, juízes de igual competência. Então, ou seja, dois juízes, duas varas criminais, a quem compete o julgamento daquele processo. Eles estão na mesma comarca, por isso que nós temos a distribuição. Então, ou seja, são critérios bastante importantes que não se valem aqui, ou já foi ultrapassado, já foram fixadas, por exemplo, olha aqui, ó, a competência em local da infração. O local é Iturama, tudo bem, mas tem dois juízes criminais. Domicílio do réu, tudo bem, mas tem dois juízes criminais ali no domicílio do réu, né? Então, são situações onde os dois magistrados têm igualdade e condições para julgar aquele caso. E aí, então, como é que se escolhe o juiz natural? De forma fortuita, ou seja, por distribuição, né? Não prejudicando e não prevalecendo nenhum deles. O juiz não pode dizer, olha, eu não quero julgar esse processo, ou não pode a parte dizer, olha, eu quero que caia na vara tal. Isso não existe, né? Antigamente, isso eu acompanhei ainda essa situação, onde você ficava lá no cartório distribuidor. Você esperava, olha, distribuiu uma ação criminal, foi para a primeira vara. Então você já sabia que a próxima ia para a segunda, né? Ou uma ação civil. Eu vi isso acontecer, advogados ficando lá no cartório distribuidor, esperando, né, para distribuir a ação, já tentando ali ter algum critério de escolha. Lógico que isso não é aceito, né? Na verdade, hoje nós pautamos por um critério aleatório de escolha, ou seja, por um sorteio. O critério da sorte ou azar, dependendo como vocês queiram entender, não pode ser substituído por qualquer outro que implique em juízo de valor, pois se assim for, estará a parte interessada parcialmente escolhendo o magistrado que vai decidir o caso, fazendo naufragar o princípio do juiz natural, do juiz imparcial. Por quê? Porque eu já sei que aquele juiz pode ter uma parcialidade sobre determinada situação. Então, distribuição nada mais é do que esse critério, né, de não escolha a qual juiz julgará determinado caso, mas também aqui
está diante de dois juízes, de dois juízos, de duas varas, igualmente competentes para julgar aquele caso. Então, nós estamos diante de uma fortuitividade, ou seja, a distribuição. Fixação do juiz competente quando há mais de um por vara, né? Isso pode acontecer também. Ou seja, qual é a preocupação que se tem aqui? Também com a escolha do juiz natural. Por quê? É importante nós termos essa preocupação, porque, olha só, não pode ser descurada em hipótese alguma. Somente para ilustrar, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo editou o provimento 281, de 11 de abril de 86, que determinou, em face da existência de um juiz auxiliar da capital, designado para prestar serviço numa só vara, deve haver igualdade de competência para ambos. Então, eu tenho lá dois juízes na mesma vara, o juiz titular e o juiz auxiliar. Então, olha como isso seria importante, né? E na capital isso existe. Na mesma vara você tem dois juízes, aquele que é o titular e aquele que vai auxiliar o titular. Então, como é que faria essa distribuição? Devendo auxiliar cuidar dos processos com finais 00 a 49. Então, olha só. E o outro do 50 ao 100, por exemplo. Né? E, posteriormente, por decisão de 4 de agosto de 97, alterou a regra para fixar o juiz titular, os processos ímpares e os processos pares para o auxiliar. Então, ficou muito mais fácil, né? Todo processo par vai para o juiz titular daquela vara, perdão, processo ímpar, e os processos pares para o juiz auxiliar. Acharam uma solução bastante aí interessante. Agora, nós temos que ainda buscar uma outra situação, que é qualquer outra sistemática de distribuição do serviço deve passar pelo crivo do Conselho Superior da Magistratura. Por quê? Para que não haja mais uma vez aí, né, a diminuição da importância do juiz natural, do juiz imparcial do processo, né? Então, seja, o promotor quer prejudicar alguém, ele vai fazer com que aquele processo, o crime, caia na mão de um juiz mais conservador, né? Aí, num outro processo, por exemplo, de uso de drogas ou de tráfico de drogas, cai na mão de um juiz que defende a liberação de drogas no Brasil. Então, ou seja, são vários aspectos aí que nós devemos ainda nos pautar por esse critério aleatório, né, em que garante a competência e garante a atuação de juízes da mesma competência, com a garantia, né, da imparcialidade. Não se escolhe onde o processo será julgado, né? Como eu disse, ele vai na sorte ou vai no azar, dependendo ali da situação. Nosso, então, último artigo de hoje, nós temos aí o artigo 75, que fala a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, que é o que eu disse, caso de Iturama, duas varas criminais, né? Salvo engano, são duas juízas, ou uma juíza e um juiz, não sei como estaria agora, mas que são competentes igualmente para julgar crimes, né? E aí nós temos, então, a distribuição será realizada pela concessão de fiança ou da decretação da prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia ou à queixa prevenirá da ação penal. Ou seja, essa prevenção já acontece muitas vezes lá no inquérito, quando o juiz tem que se manifestar em algo durante o inquérito, ali já acontece a distribuição, né? O processo já começa a correr em fase de inquérito, vinculado a uma das varas igualmente competentes na comarca para julgar crimes comuns, por exemplo. E aí que nós temos, então, uma explicação disso que eu já expliquei, mas de uma forma um pouco mais polida, que é essa distribuição do inquérito para a fixação da competência. Então, o inquérito não finda ali no seu prazo legal, por exemplo, e aí necessita de prorrogação de prazo. Então, quem é que decide isso, né? O pedido é feito ao magistrado, que encaminha para o parecer do Ministério Público, e ali nós já temos, então, a fixação de competência do inquérito pela distribuição. Então, ou seja, nessa necessidade de dilação de prazo para a conclusão do inquérito,
é preciso solicitar ao juiz a prorrogação, né, que o fará, então, por meio da distribuição do feito, prevenindo o juiz. Ou seja, esse juízo que decidiu sobre a dilação de prazo já é um juízo prevento, porque já houve a distribuição para ele deste processo, e aí ele se vincula, então, ao julgamento deste fato, caso haja uma denúncia. Lógico que se o Ministério Público não denunciar, não há que se falar em prevenção. Mas se houver uma denúncia, já será, então, a denúncia apresentada para esse juiz, né? E aí, esse é o único juiz competente para julgamento deste processo, havendo ali outros juízes de igual competência. Pessoal, e esses eram os slides da nossa aula de hoje. Havendo dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, pessoal, eu agradeço a presença de todos, oriento que todos acessem o Moodle, oriento que todos acessem as nossas aulas, tá? Que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo programático. Pessoal, um forte abraço e um bom descanso a todos.